Olá, está começando mais um Café com Letras. E no programa de hoje vamos entrevistar o escritor Clayton Mazzocchi. Ele que nos traz um livro aqui, bastante palpitante, Mosquito Pagador de Contas. Em última análise, ele coloca em xeque o capitalismo e cria um mecanismo pagador de contas. E aí, no decorrer do programa vamos falar das transformações decorrentes disso. Clayton, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, é isso aí, prazer também é todo meu. Clayton, essa ideia de que tu pressupões um personagem fictício e cria todo um cenário de que as contas todas do mundo seriam pagas. Como é que o cidadão, quem nos acompanha, pode começar a entender esse processo, que seria o sonho de qualquer um, ter as suas contas pagas? Né? Exatamente. Só que eu vou te contar a história por que eu fiz isso. Eu indignado, como é que a vida da gente em função do dinheiro. Desde a infância até o último dia de vida, tudo gira em torno do dinheiro. Então, um dia eu me perguntei como seria o mundo se não existisse o dinheiro. Então eu inventei o mosquito, né, que pagaria todas as contas, créditos, débitos. E por que o mosquito? O mosquito porque seria um nome dissociativo, não teria nada a ver, mas eu queria criar algo assim diferente, né, que pudesse provocar o meu imaginário inicialmente. Então eu escrevi o livro de trás para frente, cronologicamente falando, num tempo futuro, né, onde o dinheiro não mais vai existir. Aí eu matei o dinheiro para ver como ele tinha morrido. E aí eu descobri, no decorrer do andamento do livro, que sem dinheiro toda a estrutura social será diferente. Porque se você não tem dinheiro, você muda a relação de trabalho, por exemplo, não vai mais trabalhar. Por que trabalho? Se tu tem o dinheiro, tu não precisa trabalhar. E eu percebi que a tecnologia fará por nós, então, fará melhor por nós. Todo o trabalho que nós desenvolvemos hoje no conceito atual, futuramente não mais existirá. E aí a gente vai viver para duas coisas, no meu modo de ver, que é por intelecto e para arte. A arte, uma forma de atenuar a dor da própria existência, e o pensamento para estender a nossa vida. Vários teóricos já se debruçaram em traçar um cenário hipotético como o que tu trazes aqui no livro. Nós vamos ter espaço para debater exatamente isso, mas eu lembro, por exemplo, Jeremy Rifkin, um livro com a capa totalmente preta, titulado O Fim dos Empregos. Coloca isso, que no decorrer do processo nós teríamos cada vez mais as máquinas substituindo os homens, no que tu colocas da questão da tecnologia. Claro que se nós temos uma gradativa substituição de homens por máquinas, isso já acontece em certa medida em determinados setores, o que ganha espaço é o conhecimento, é a pesquisa, pesquisa e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. E aí que sim, claro, há uma grande derrocada do processo tradicional como estamos vendo. Mas precisaríamos chegar num cenário, não só num cenário de plena capacidade econômica das pessoas, para que elas se dedicassem, vamos supor, à arte, à natureza, e não se preocupassem mais com a mais-valia, né? O que nós estamos vendo, ainda não tão dentro dessas previsões tão futurísticas, é que as comunidades crescem de renda, pegam outros postos de trabalho, mas esses postos de trabalho primários, eles ficam e são ocupados de uma certa maneira. Os brasileiros, quando vão morar nos Estados Unidos ou em outros países de primeiro mundo, ou agora os africanos que vêm para cá executam funções que os brasileiros já não querem mais executar. Ou seja, ainda não chegamos num patamar tão avançado como esses escritores futuristas e como tu te propões aqui, de fim dos empregos ou de não precisar mais do dinheiro. Como é que tu faz uma provocação interessante, mas é difícil. Os teóricos sempre tentam colocar que isso vai acontecer imediatamente, mas pelo visto tem demorado. O capitalismo, por si só, ele jamais vai conseguir atender linearmente a todo mundo. O dinheiro, ele
ele foi uma maneira criada pelo homem para o próprio homem conseguir explorar ele mesmo sem se sentir culpado pelas distorções que ele mesmo promove. Então, no meu modo de ver, vai ser crescente o problema com o capital. Porque, por exemplo, se cada chinês quiser comer uma galinha por dia, serão 1,5 bilhão de galinhas. Ou seja, não tem, com a quantidade de pessoas que existem e vão aumentar cada vez mais, é impossível atender linearmente a todo mundo. Todo mundo quer um carro, todo mundo quer comer bem, passar bem, mas nós não vamos ter estrutura planetária para atender uma demanda crescente tão grande. Mas o que nós temos observado que ainda que as pessoas tenham fome, e há muitas pessoas no mundo que passam fome, muita comida também vai fora. Existe uma produção excedente no mundo, então não é que falte comida ou bens de consumo, faltam condições de propiciar a que comunidades, países, populações de menor capacidade de consumo, se pudermos usar esse termo assim, tenham o acesso. E aí vem as políticas sociais, a distribuição de renda e por aí afora, no Brasil e no mundo inteiro. Então, na verdade, não é que não se comporte, mas é que as pessoas, nem todos têm o acesso, né? Esse é o grande desafio, fazer com que todos tenham acesso e vivam da forma mais digna possível, né? Mas uma forma de acesso é o dinheiro. E o dinheiro ele não é distribuído de uma forma equitativa. Esse é o problema. Bom, dentro desse cenário que tu colocas, ok, num primeiro momento é resolvida a questão de se pagar as contas, que é a grande preocupação que as pessoas têm de um modo geral, de trabalharem, amealharem a maior quantidade possível de dinheiro para ter conforto, mas garantir o princípio básico de ter as suas contas quitadas, ou seja, não dever para ninguém. Tu resolves esse problema num determinado momento com um mosquito pagador de contas. Mas ok, a gente vai avançando de modo que o dinheiro passa a não ter mais valor e nós vamos de encontro àquilo que Marx chamou da mais-valia do capitalismo. Karl Marx propôs que chegaríamos a uma fase de comunismo, mas teríamos que passar por uma etapa capitalista. E as críticas dele ao capitalismo vão exatamente na questão da mais-valia. Mas ao mesmo tempo que ele critica, ele mostra como que esse sistema funciona. Porque há uma concentração de capital e há uma mão de obra. Então, para que alguém possa lucrar, outro vai ter que prestar o seu serviço. E aí ele começa exatamente a criticar essas injustiças. Por que aquele que mais se empenha é o que menos ganha? E o outro, por um motivo ou por herança ou por uma acumulação anterior, detém aqueles bens de capital e se beneficia do trabalho de outro. Mas, enfim, nós não teremos ambição de lucro por quem tem o bem de capital, tampouco motivação de alguém prestar o seu serviço atrás de dinheiro. O dinheiro deixa de ter valor. Como vamos ter uma cadeia produtiva? Porque sem cadeia produtiva, em determinado momento, chegaremos até a capacidade de alimentação ameaçada. Não teremos mais alimentos a ser produzidos. Ou em baixa escala. No meu modo de ver, a lógica do Marx, ela tinha um outro cenário. E ela não vai se sustentar num momento futuro distante. Por quê? Porque a lógica de Marx é baseada no trabalho, né? Ou seja, no trabalho humano. Mas o trabalho humano vai deixar de existir. Isso é a probabilidade. Cada dia as máquinas farão melhor por nós. Há um ponto que nós não precisaremos mais fazer nada. Tá? Forma de alimentação, se tu conseguir alimentar a tua célula de alguma forma, com energia, será o suficiente. Ou seja, eu escrevi um livro distópico. Só, o que eu fiz? Eu provoquei o extremo para ver o que a gente pode colher de bom. Tu me falaste a questão da motivação. Com certeza, o homem do futuro, ele diminuirá os sentimentos, e fracionará sentimentos e exponencializará a própria percepção dele. Através da tecnologia agregada ao corpo, e assim vai. É um cenário bem futurista que eu escrevi. Sim. E tu acreditas na concretização disso, pelo menos num futuro breve?
porque essas experimentações elas acontecem, né? A substituição por máquinas, a robótica tem se desenvolvido, a própria abertura da Copa do Mundo se desenvolveu, um tetraplégico conseguiu, de certo modo, diziam que ele ia se levantar sozinho e dar o pontapé inicial da abertura da Copa do Mundo, mas pelo menos ele conseguiu ficar, ele já foi colocado em pé e aí deu o chute, digamos assim. A grande questão é pensar isso massivamente, né? As experiências sempre são meio isoladas, assim, né? A tecnologia ela vai fazendo os seus próprios ensaios, né? Mostrando o exemplo que tu deste, mas a algum momento ela vai conseguir contemplar mais pessoas, cada vez mais. Se for olhar até a própria tecnologia que nós temos disponibilizada, o smartphone, que é um exemplo típico que mudou as relações entre as pessoas, entre os ambientes, entre as instituições, entre as formas de governo, todo mundo vai acabar unificando-se a um sistema só. Porque vai ficar um sistema global, um sistema global de necessidades também. Ok, mas ainda continua prevalecendo a ideia de alguém ter que pagar, né? Se criam essas tecnologias, mas em determinado momento a tecnologia em si até não é tão cara. Quando tu falas, por exemplo, no smartphone, hoje em dia muitas pessoas têm acesso, mas o que acontece? Se vende a ideia do serviço. Eu te dou um aparelhinho, pode não ser o melhor do mundo, mas ele te possibilita bater foto, entrar na internet, mas se você quiser entrar no Facebook muitas vezes durante o dia, há um custo. Se você quiser trocar muitas mensagens, também. Então aí passa-se numa fase em que o produto até não vale tanto, mas o serviço sim, e é muito caro. Por exemplo, ver futebol em casa, aos pacotes de pay-per-view, não é qualquer pessoa que consegue custear. Então o capitalismo está se desenvolvendo de certo modo que ele até tira valor de alguns bens de consumo, mas ele torna mais caro o serviço. Ainda assim, para a pessoa se desenvolver, ela vai precisar gastar dinheiro, né? Ainda não há uma tecnologia substituindo o valor das coisas. Ela vai se aperfeiçoando, mas continua ainda assim, aqueles que têm mais dinheiro vão usufruir melhor, vão viver melhor. E aí, talvez com um mosquito que pague todas as contas, resolveremos esse cenário? Tu falaste bem. O capitalismo, ele promove quem tem grana. Quem tem dinheiro tem acesso. Essa é a lógica. E mesmo as políticas sociais, ela pode te dar o acesso ao cidadão, mas alguém está pagando. Se não é o cidadão, é o governo, mas de algum lugar está saindo dinheiro, né? É isso aí. E então, como pensar isso além da própria ideia do dinheiro, além da própria ideia que nem tu propuseste por um mosquito que paga as contas? Teríamos que pensar então numa sociedade de pleno custeio, que ela não dependa mais de dinheiro nem de nada, ela simplesmente se basta. Como construir isso? Porque até hoje não se construiu, não se pensou num cenário ou não se propiciou condições para um cenário assim, né? Essa história vai ser contada no livro. Na verdade, eu fiz sob forma de ensaios e crônicas, em 40 capítulos, onde cada ideia que me deu de alguma coisa que eu imaginei num cenário futurista, eu criei um capítulo específico usando o mosquito. O mosquito vai pagando as contas. Então, aí eu fui descobrindo, contrariamente, em vez de cronologicamente falando, de cima para um tempo futuro até o nosso, como serão resolvidas essas questões. E, na verdade, eu provoco muitas perguntas, porque, com certeza, com a ideia de muitos, provavelmente a gente cria o futuro. O futuro é criado com o presente. Se uma sociedade ela consegue imaginar um cenário futurista, ela acaba direcionando o pensamento realmente e concretizando uma necessidade. Nós estamos chegando um pouco próximo ao final do nosso tempo do programa. Claro que é muito difícil esse exercício, mas
Para o telespectador e futuro leitor do teu livro que nos acompanha, quais hipóteses, se tu pudesse sintetizar, que viabilizariam uma sociedade sem dinheiro? Eu não diria hipóteses, eu só vejo um caminho. A tecnologia ela vai por si só. Se nós sobrevivermos a toda essa confusão criada pelo dinheiro, obviamente, porque vai ter um período que nós não temos mais estrutura de planeta. O problema é esse, no meu modo de ver, para atender uma demanda crescente tão grande. Nós somos e seremos nômades. Nós teremos que ir a outros lugares para conseguir desenvolver, né? Isso vai dar uma corrida espacial. A vida do jeito que ela não vai se manter. Esse cenário que nós estamos acostumados vai deixar de existir num relativo curto espaço de tempo, por incrível que pareça. Mas não vai ser todos nós que vamos ser contemplados. Muitos vão ter que continuar por aqui. É o que sempre acontece, infelizmente, no capitalismo, né? Há uma camada que se beneficia e outros que ficam à margem, né? É aí que por isso que eu estava te questionando, porque quando se propõem essas mudanças, elas não acontecem de forma uniforme como os futuristas colocam. Não é assim, toda a população. Sempre terão os que ficarão de fora. Então, em última análise, o ideal seria uma tecnologia que acabasse com a miséria, não uma tecnologia que resolvesse o problema do endividamento do capitalismo. Porque, na verdade, o capitalismo, ele precisa de que haja acumulação e endividamentos, tanto que nós estamos vivenciando a cada 2, 3 anos grandes quebras. Por quê? Porque o sistema não se sustenta. Exatamente. Da moda como está colocado. Ele não é um sistema realista. Ele lida com previsões, com expectativas, e aí vão se formando as grandes bolhas de mercado. Mas, afora isso, há essas quebradeiras de grandes conglomerados e buscas de tentar resolver os problemas, mas, de novo, à margem, pessoas humildes passando fome, morrendo de diversas doenças, desastres naturais, aí sim o mundo caminhando para uma insustentabilidade do ponto de vista climático também, pela própria intervenção do homem, e voltamos àquela velha história, mas não é só o dinheiro a questão, né? É uma enorme gama de questões a serem combatidas, né? Eu gostaria que nesse encerramento, porque nós ficaríamos aqui isso aqui é coisa o dia inteiro debatendo esse assunto, que tu tentaste, num poder de síntese, deixar o teu recado e um alento, digamos assim, para quem fica tão preocupado com a questão do dinheiro. O dinheiro é um mal necessário, isso não tem como negar. O dinheiro ele é sinônimo de riqueza e também de pobreza. Se você não tem, faz obviamente falta. Se você tem demais, você muitas vezes não consegue parar, porque você não sabe, você fica preocupado, mas eu quero um pouquinho mais para garantir minha família e tal. Então, com o capitalismo, eu acho que nós seguiremos essa mesma lógica, mas com o mosquito não. Por isso tem que ler o livro para conseguir entender. Claro, exatamente. A proposta. Nós demos aqui algumas pistas, mas não podemos também contar a história toda. Tem 2 capítulos que eu falo especificamente sobre o capital. Eu conto toda essa história, como é que nasceu o dinheiro, como é que ele se transformou em moeda virtual e qual é que é a minha ideia, então, mais futurista em relação a isso. Então tá, Clayton Marzocchi, vamos deixar a provocação, que as pessoas também mergulhem, e nós aqui, por exemplo, já conseguimos apontar determinados questionamentos e que certamente permanecem na maior parte resolutos, até porque se nós aqui na nossa conversa tivéssemos as soluções, certamente nós não estaríamos aqui, nós estaríamos num outro patamar resolvendo o problema do capitalismo, né, que é o que todo mundo gostaria de fazer. Quero te agradecer por esse bate-papo. Eu propositadamente quis te provocar ao longo da conversa, porque de fato o tema é palpitante e não é muito simples de ser resolvido quanto alguns futuristas vêm ao longo dos anos colocando, mas é esse o papel, né, de quem se debruça sobre o tema, de provocar e apontar caminhos, porque muitas vezes é daí que surgem algumas soluções, ou pelo menos paliativos para os problemas que enfrentamos atualmente. Isso aí. Muito obrigado, então. Obrigado a você.
Conversamos então com Clayton Mazzocchi, autor do Mosquito Pagador de Contas. Fica a sugestão para que todos leiam, acompanhem e prossigam nesse debate sobre o futuro do capitalismo e do dinheiro, em última análise. E voltamos então com novos entrevistados. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro. Isso aí, Clayton. Isso aí,